Glória a Jesus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nosso assunto é chamado e ministério. Como nós estamos falando para pastores, nós não temos nenhuma pretensão de surpreendermos ninguém com alguma coisa diferente sobre ministério. Mas o propósito do que iremos tratar é justamente relembrarmos com os companheiros o que é o ministério na obra do Espírito Santo. O ministério que um dia nós recebemos do Senhor. E não há nenhuma necessidade de nenhuma mudança naquilo que Deus nos deu. Nós não precisamos de copiar nada do que está à nossa volta. O que Deus nos deu é maravilhoso. E podemos dizer mais. Aonde existe um ministério como esse que o Senhor nos revelou, que o Senhor nos fez compreender, aonde existe? Vamos começar de algo que está relacionado a todos nós aqui. O que te move? O que move você? Uma profissão que você escolheu? E nós estamos aqui, não há nenhum objetivo de criticarmos a ninguém, porque nós não estamos falando para quem está lá fora. Nós estamos falando daquilo que é a nossa experiência, aquilo que nós vivemos. O que te moveu? O que te trouxe até aqui? Uma profissão, uma carreira, um salário? O que te trouxe até aqui foi a fé, foi uma experiência com Deus. Quando nós partimos disso, nós percebemos que o ministério na obra do Espírito Santo, naquilo que o Senhor nos ensinou, o ministério é único. Você não vai encontrar isso em parte alguma. E ao mesmo tempo, quando nós olhamos para isso, nós vemos que isto é maravilhoso. Nós servimos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro, Ele nos chamou, Ele nos escolheu e Ele nos colocou no ministério. E a palavra do Senhor, quando nos fala desse ministério, nós vamos ter de ir antes do ministério. Você não veio para a obra como pastor, mas um dia o Senhor te chamou para o ministério. Mas ainda antes do chamado, você vai ter de se lembrar que o Senhor te elegeu, que Ele te escolheu. Antes de você conhecê-lo, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele te elegeu. E quando Ele te elegeu para a salvação, Ele fez algo que nós não merecemos. Mas um dia Ele nos chamou, Ele nos salvou, conhecemos a graça maravilhosa do Senhor. E depois disso, aprove a Ele nos colocar no ministério. E a palavra do Senhor nos diz essa verdade. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Perceba, os irmãos, nós somos eleitos, a presciência de Deus, Deus nos conheceu primeiro, mas em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Meus irmãos, ministério para nós, ele faz parte da eleição. Quando o Senhor nos escolheu, Ele tinha isso para você. Quando Ele te elegeu, Ele tinha esse propósito para a sua vida. Quando Ele te chamou, Ele tinha esse propósito para a sua vida. E nós fomos chamados para a obediência.
obedecermos ao Espírito Santo. E isso está diretamente ligado à nossa salvação. Está ligado diretamente à nossa salvação. Ministério não tem volta. Não tem como eu não quero mais. Eu cansei. Eu quero desistir. Porque isso não veio de você. Não somos maiores, Ele não nos elegeu, não nos chamou e não nos colocou no ministério por sermos melhores ou maiores, mas Ele é o Senhor e aprove a Ele. E isso hoje está ligado à nossa salvação diariamente, porque é o eis-me aqui. Muitos podem estar dizendo, eu não escolhi, mas Ele escolheu e Ele te colocou no ministério. E nós fomos eleitos e fomos chamados para obedecer. E salvação é em santificação, é em obediência, é em sujeição. Não tem volta. Essa é a nossa bênção. E é maravilhoso. Porque não somos dignos nem da salvação, mas aprove a Ele, como diz Paulo. Pegaram um Paulo e pegaram a nós. E Paulo se dizia o principal dos pecadores e me colocar no ministério. Aprove a Ele. Foi Ele que fez isso. E nós estamos todos os dias em obediência, colocando a nossa vida à disposição do Senhor. Próximo. Nós viemos para a obra e chegamos cheios daquilo que era nosso, né? A nossa bagagem. A bagagem do lado técnico, cultural, familiar, de tantas coisas que nós trouxemos. Mas logo no começo o Senhor nos mostrou uma coisa, olha, isso não se sobrepõe nunca à revelação. A sua cultura, o seu conhecimento, os seus cursos, aquilo que você aprendeu na tradição religiosa, aquilo que você aprendeu no meio da sua família, isso nunca vai se sobrepor à revelação. Aquilo que Deus tem, aquilo que o Senhor tem para nós e para a sua obra. Próximo. Mas quando aprouve a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, então nós vemos aqui, Ele nos separou e Ele nos chamou. E isso foi a graça do Senhor revelada ao nosso coração. A obra é um caminho novo para todos, uma vida revelada. Quando nós chegamos e conhecemos a obra do Espírito Santo, nós conhecemos um caminho novo. Você não veio sabendo obra, conhecendo obra do Espírito Santo, mas você aprendeu a depender do Senhor, a depender da revelação, e aprendemos o que é vida no corpo. E ministério para nós é esta verdade. Eleição é a vocação para ter fé. Você foi eleito para quê? Para obediência. Obediência que vem da onde? O justo viverá da fé. E não pode retroceder. Se você retroceder, o Senhor não tem prazer em você. Tudo perdeu o sentido. Então a nossa vocação é para vivermos a fé. A fé que está acima daquilo que é a bagagem cultural, aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos. Nós vivemos da fé, nós vivemos da revelação, nós vivemos da profecia. É um caminho que se percorre para ter fé. Essa luta é diária, é um caminhar diário, é um clamor diário. Senhor, acrescenta-me a fé. Eu não vou viver de cultura, eu não vou viver de religião, eu vou viver a fé. O justo, ele vai viver a fé. E isso é cada dia no nosso caminho. Cada dia no clamor, pedindo ao Senhor que essa fé genuína, verdadeira, que ela esteja viva no nosso coração. Vocação para ter fé
É o caminho onde você tem todos os recursos para caminhar todos os dias. Então não vem de nós. Isso é uma dádiva de Deus. Essa bênção que está, como eu falei, o ministério ligado à sua eleição, ao chamado do Senhor, mas ao seu ministério também, isso está presente na nossa vida como recurso para o caminho todos os dias. Por quê? Porque é o homem que quer ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer. A fé não é a razão, não é o que eu sei, não é o que eu li, não é o que me ensinaram, o homem me ensinou, mas a fé é aquilo que o Espírito Santo está revelando a cada dia. E o Espírito Santo, quando ele revela, ele não deixa nos faltar nada. E a obra do Senhor, nós vimos aqui hoje de manhã, Gedeuti dando um exemplo, falando de Jairo, um homem simples, mas um homem que tinha os recursos, na simplicidade dele. E a maravilha da obra é essa. Nós vimos aqui hoje pastores serem citados aqui, né, com um currículo para trabalhar em qualquer empresa do Brasil. Mas não é isso que os torna apto para o ministério. Para a função administrativa, sim. Até mesmo na obra, naquilo que é a necessidade da administração. Mas naquilo que é a salvação, naquilo que é a fé, você pega o homem na sua simplicidade. Um homem que às vezes só tem um curso primário, mas o Senhor não vai deixar faltar a ele os recursos. Eu me lembro um dia que Jairo chegou, e eu era pastor de uma igreja maior, e Jairo chegou lá, e eu perguntei: você vai pregar? Ele disse assim: se você consultar o Senhor, se o Senhor estiver nisso, eu vou pregar. E eu me assustei quando Jairo chegou no púlpito, e Jairo disse bem assim: olha, eu vim pregar, mas eu não sei o que eu vou pregar. E eu tomei um susto. Jairo já estava com 90 anos de idade, por aí. Eu disse: e agora? O que Jairo vai nos trazer? E Jairo começou a nos falar de uma verdade. Ele começou a nos falar disso. Ele disse: mas que medo tenho de ter eu, por não saber o que vou pregar. Ele disse assim: porque o Espírito Santo, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo supriria toda a nossa necessidade, e que Ele colocaria as palavras dos nossos lábios. E ele começou a falar sobre a ação do Espírito Santo, de uma igreja na dependência do Espírito Santo, e que ele não conhecia a necessidade de cada um, mas o Espírito Santo conhecia. Quem ouve um negócio desse assim, qual a cultura desse homem? Qual o estudo desse homem? Mas é como Pedro e João lá diante das autoridades, e eles maravilhados de saberem que aqueles homens não tinham cultura, não tinham estudo, eram homens simples, mas homens que o Espírito Santo os capacitava para o ministério. Irmão, o ministério para nós é essa experiência diária com Deus, de muitas vezes nas nossas tribulações diárias, nas nossas lutas, nos tantos afazeres, e você vai para um culto às vezes com essa aflição: e agora? O que eu vou levar? E no clamor do necessitado, do homem que entendeu o que é o ministério, daquele que clama ao Senhor: Senhor, eu estou na dependência do Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero saber o que o Senhor tem. Não é o que eu escolhi, mas é o Espírito Santo que sonda os corações e que conhece a verdadeira necessidade da igreja e que vai nos dar a direção para o culto. É o culto profético, que o pastor não é o sabido, mas ele lê os dons e ele tem o entendimento daquilo que o Espírito Santo quer. Irmãos, em tudo na obra do Senhor, nós vivemos da fé e temos de viver da fé, que é essa dependência do Senhor, de conhecer aquilo que está na mente do Senhor. Fé e razão. Muitos servos do Senhor no passado entenderam perfeitamente que a obra de Deus não é razão. Então a palavra do Senhor, nós temos aqui alguns exemplos, né? Samuel com Davi. Quando Samuel foi na casa de Jessé,
Ele disse ali uma palavra, o Senhor disse uma palavra para ele: Deus não vê como vê o homem. Deus não vê como vê o homem. Irmãos, no nosso ministério nós temos de saber, no trato com a igreja, no trato com a ovelha, no trato com as coisas do Senhor, nós temos a nossa maneira de ver, mas Deus não vê como nós vemos. E nós precisamos de, pela fé, nós precisamos de enxergar o que Deus está vendo, porque Ele é o Senhor desta obra, Ele é o dono da igreja. E isso, para nós, alguém está falando alguma novidade? Pastor, eu sei disso há muito tempo. E eu sei que todos aqui sabem disso há muito tempo, mas alguns não estão querendo mais viver isso. Alguns acham que não precisam mais do dom espiritual. Por quê? Porque eu tenho internet, eu tenho outros recursos, eu tenho cursos que eu fiz, eu agora tenho um diploma, eu consegui um diploma, eu fiz um cursinho online. E a pessoa começa a achar que ele já sabe. Eu já sei. Irmãos, nós não sabemos, mas nós estamos todos os dias ensinando, como diz Paulo, o que nós aprendemos do Senhor. Isso é fé. É simples, mas alguns não querem mais, não precisam mais, se esqueceram de como chegaram, se esqueceram do que foi a eleição, do que foi o chamado, do que foi a salvação, do que Deus fez na sua vida, que isso não veio de você, foi um dom de Deus, e tudo na obra de Deus vem da eternidade, não vem de nós. Paulo passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu quero ir para Bitínia, é a razão, mas não é, mas o Senhor não está nisso. Pedro com Cornélio, Pedro nunca iria na casa de Cornélio, nunca. Mas por que ele foi à casa de Cornélio? Porque o Senhor mudou a mente de Pedro, mudou os conceitos de Pedro, mudou. Não é isso, Pedro, você é judaizante, você está ainda nesses rudimentos, Pedro, você ainda não entendeu. E quantas vezes no ministério o Senhor está fazendo isso conosco? Nós temos a nossa opinião. Eu vi hoje, nós estávamos numa reunião, vendo os últimos detalhes para esta reunião aqui, e o pastor que dirigia a reunião, alguém falou alguma coisa contra aquilo que ele havia afirmado. Ele disse: vamos consultar isso, vamos consultar, porque se isso veio do Senhor, é bom ser contrariado, é bom ser contrariado, é bom ser contrariado quando o Senhor está dizendo que não é assim, ainda que eu esteja vendo de outra forma, mas se o Senhor está vendo, é aquilo que o Senhor está vendo que deve prevalecer. Pedro com o Senhor Jesus, né? Razão. Pedro primeiro, quem é? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, olha, não foi carne nem sangue que te revelou. Revelação, que coisa maravilhosa, o ministério na revelação. Mas daqui a pouco o mesmo Pedro está lá dizendo: você não vai morrer não, você não vai para Jerusalém morrer não, nós não vamos deixar, nós vamos te defender. Na razão, qualquer um de nós bateria palma para Pedro. Pedro, puxa, Jesus devia, né? Olha, gente, Pedro é esse, é a razão. E se você for parar para pensar na razão, não tinha outra coisa para se dizer, não tinha outra coisa. Mas o Senhor vira para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Irmãos, o homem na razão, o adversário te engana facilmente. Na razão, ministério na razão, não é nada, não é nada. Mas na revelação, nós vamos conhecer aquilo que não é lógico, aquilo que às vezes não é racional, mas aquilo que é maravilhoso, porque tem um propósito eterno, tem um propósito eterno. Vocação para ter fé. Próximo. 1 Timóteo 4,11. Aqui vem como você se tornou pastor. Como é que foi?
Você mandou um currículo para o presbitério e o presbitério ficou maravilhado com os diplomas, com os cursos que você fez, com a sua bagagem cultural. Foi assim? Não. Não desprezes o dom, o ministério, né? Que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então vamos lá, irmãos. Não desprezes, você não pode desprezar o que Deus fez na sua vida, e você não pode desprezar o dom. Isso não veio de você, isso é uma dádiva de Deus. O ministério não foi o que você alcançou com o seu esforço, com o seu estudo, com o seu conhecimento, com a sua bondade, mas aprove a Deus te colocar no ministério. Isso é um dom. E quando esse dom ele foi dado por profecia. E agora você vai viver de quê? O dom que te foi dado por profecia. E o ministério vai viver de quê? O rebanho vai viver de quê? Ele vai viver da mesma profecia. Você foi salvo por profecia. O seu ministério veio por profecia. E nós não temos outra coisa para vivermos senão a fé, senão o conhecimento dos mistérios de Deus. E como é que isso foi feito? Isso foi feito com a imposição das mãos do presbitério. Quando eu fui fazer parte do conselho presbiteral, eu aprendi uma coisa. O que é conselho presbiteral? Se nós fôssemos definir aqui, poderíamos ouvir muita coisa, né? Mas resumindo, eu ouvi o seguinte: olha, conselho presbiteral é um grupo de intercessão. Ninguém está aqui porque é notável, mas nós estamos aqui para ouvir os dons que vêm do corpo e colocar em prática na obra do Senhor. É isso. Quando o nome de alguém é levado ao presbitério, seu nome foi levado por quê? Por profecia, pelo dom espiritual. O Senhor te chamou para o ministério e você vai viver dessa profecia. E agora tem uma outra verdade. Quando você foi chamado à frente, naquele dia, ungido e depois ordenado, como é que isso se deu? Foi você que alcançou, foi por profecia. E você foi ordenado por quem? O Senhor te ordenou por imposição de mãos do presbitério. Aí eu pergunto a você: e você aceitou esse dom? Você aceitou esse ministério? Quando você se propôs, quando você se ajoelhou, você creu? Creu no dom? Você creu? Foi um presbitério? Foi ao presbitério que o Senhor revelou? E por que hoje alguns se acham no direito de questionar os outros dons que vêm do presbitério? Se você se achar no direito de questionar o dom que vem do presbitério, você tem de questionar o dom que veio para a sua ordenação. Esse é o primeiro que você tem de questionar. Porque o ministério, irmãos, ele vai viver dessa fé. Porque existe um presbitério que tem só uma função. O presbitério é uma reunião de pastores, não é um prédio. Mas a função é ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor foi ouvida, e o Senhor te colocou no presbitério. Não foi um grupo de pessoas que simpatizavam com você. Não foi um grupo de pessoas que acharam que você merecia. Mas isso veio do Senhor e foi revelado ao presbitério. Isso nos fala de uma coisa: você está ligado a esse presbitério, a quem Deus deu essa revelação, e a quem Deus tem dado muitas outras revelações, ao qual o seu ministério está ligado a esse presbitério, que é aquilo nós aprendemos como corpo.
medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Para viver a obra, para ter proveito nesta obra, você tem de meditar nessas coisas e viver essas coisas. Com o passar dos anos, você não vai ficar sabido e por conta própria, não. Você continua ligado a um corpo e você continua ligado a um presbitério. Tem cuidado de ti mesmo. Você não pode esquecer que mesmo você sendo pastor, você pode perder o entendimento, você pode perder a sua bênção. Você tem de cuidar de você. Tem de estar prostrado diante de Deus, clamando por misericórdia. Todos os dias. Nós não éramos nada e o Senhor nos colocou no ministério. E nós continuamos não sendo nada e exercendo o ministério na total dependência do Senhor. Então tem cuidado de ti mesmo. E tem cuidado também da doutrina. Precisa de zelar pela doutrina, aquilo que o Senhor tem revelado à sua igreja. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás a ti mesmo, diz a palavra. É perseverando nisso que você não vai perder a sua salvação. Imagine, se Paulo disse que ele cuidava para que pregando aos outros, ele não viesse a ficar reprovado, eu acho que nós também, que acredito que não sejamos melhores do que Paulo, também temos de ter esse cuidado de nós mesmos, para que pregando aos outros, nós não venhamos a ficar reprovados, perdendo a nossa salvação, que está ligada ao nosso ministério. Tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ministério, almejar o episcopado. No passado, adquirido pelo interesse e vontade humana. Você podia, enquanto você não conhecia esse ministério, você tinha todo o direito de almejar e até de alcançá-lo de uma outra forma. Mas se você tinha essa pretensão e você almejou o ministério que Deus te deu, você almejou. Mas quem te deu foi o Senhor. E o Senhor, Ele não te deu por vontade humana, não. Foi a vontade dele. Não adiantava você querer se o Senhor não tivesse isso para você. No passado, enquanto você estava na religião, você podia ter uma outra concepção. Mas hoje você sabe que você não recebeu por vontade humana. Isso depende da ligação com o corpo. Não existe para nós, irmãos, ministério sem corpo, sem estar ligado ao corpo. É aquela experiência daquele homem da mão mirrada, não é verdade? A mão nos fala de quê? Ministério. E o homem da mão mirrada, ele estava onde? Na sinagoga. Nós no passado estávamos também assim, nos nossos conceitos religiosos. E o Senhor, quando chegou ali no dia de sábado, mentalidade religiosa, Ele vai curar no sábado? Pode curar no sábado? Eram os nossos conceitos, eram os nossos valores. Mas o Senhor chamou aquele homem para o meio. E o Senhor disse para ele, estende a mão. E aquela mão ressequida, que representa um ministério, mão ressequida não obedece comando da cabeça, é ressequida. Ela não trabalha, ela não tem aptidão para o trabalho, porque ela não obedece. Ela não obedece, a mão ressequida não tem movimento, ela não obedece. Mas quando o Senhor restituiu a ele a mão, o Senhor está nos ensinando algo acerca do ministério. Um ministério que é gerado pelo poder de Deus. Nos tirou lá dos nossos conceitos religiosos, lá de onde nós estávamos, e nos fez entender o que é um ministério na dependência de Deus. Ministério é milagre, é uma operação de Deus, é algo que Deus nos deu, é algo que Ele fez na nossa vida, Ele realizou. E agora, quando nós conhecemos ministério, nós aprendemos uma outra coisa. É uma mão composta de vários dedos, e nós olhamos uns para os outros e nós somos diferentes. Um ministério é diferente do outro, mas não há disputa entre nós de quem é mais importante. Se o ministério é de evangelista, se é de doutor, se é de profeta, não tem essa disputa.
porque nós sabemos que tudo é para a glória dele, para o louvor dele, para a honra dele. A mão trabalha, o ministério trabalha para a glória do Senhor. Não há disputa entre nós, não há ciúmes, somos diferentes, mas nos completamos, porque antes de tudo, continuamos a ser corpo e vivendo na dependência do Senhor. Próximo. Aprovado ou reprovado? Ministério. Não, irmãos, não existe uma vez salvo e salvo para sempre. E não existe também uma vez pastor e pastor para sempre. A pessoa pode perder a salvação? Pode. E se ele perder a salvação, ele pode perder a ordenação dele? Também pode. Então diz a palavra, procura apresentar-te a Deus aprovado. Você não vai se apresentar reprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. É o texto que nós já vimos citado, né? A preocupação de Paulo de ficar reprovado. Irmãos, hoje, aos olhos do Senhor, nós estamos aprovados ou estamos reprovados? Um dia você entendeu o que era ministério. Um dia você recebeu esse ministério do Senhor. Um dia Deus operou poderosamente na sua vida. E você continua aprovado. O Senhor continua se agradando de você. Você continua na mesma dependência, ou você não precisa mais do corpo, ou você não precisa mais do presbitério, ou você não precisa mais dos dons espirituais, porque agora você já sabe. Aprovados ou reprovados? Próximo. Ordenação. Tito 1,10. Porque há muitos desordenados e faladores vãos. Teve gente que um dia foi ordenado, e às vezes o cidadão continua até com o título de pastor, né? Saul continuou com o título de rei, quando o Senhor já havia dito, eu o tenho rejeitado. E às vezes é assim, né? Às vezes o juízo vem lá na frente, o Senhor já rejeitou, mas o título continua. E o desordenado, ele cai para esse lado aqui, ó. Ele não vive revelação, ele começa a descrer de dom espiritual, ele começa a rejeitar as orientações do presbitério. Agora é ele, é o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu sei, e ele se torna isso aqui, ó, faladores vãos. Perde todo o entendimento. 1 Timóteo 4,14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado, né, por profecia, por imposição das mãos do presbitério. Então é o homem que permanece ordenado e sujeito à ordem do Senhor, às revelações que o Senhor tem dado. Ele não vive individualmente. Há pouco tempo, só para nós exemplificarmos como alguns perdem o entendimento, há pouco tempo um pastor foi chamado ao conselho presbiteral porque ele desobedeceu uma orientação que o Senhor havia dado acerca de alguém. E ele chegou no conselho presbiteral e ele disse o seguinte: companheiro, nós estamos chamando aqui para te ouvir, porque o Senhor deu uma orientação ao presbitério nesse sentido e você fez ao contrário, e nós queremos saber de você. Procede? Procede? Procede. Procede porque eu não concordei, e eu mesmo consultei ao Senhor, e o Senhor disse que eu estava certo, e eu fiz. Já pensaram, irmãos, se todos na obra resolvessem viver isso na sua igreja? Quem manda aqui sou eu. Presbitério, não, olha, eu discordei, eu consultei e eu fiz. E nós fizemos uma pergunta àquele companheiro: você ouviu ou pregou alguma vez uma mensagem chamada corpo? Um profetiza, os outros julguem. Você sabia que o presbitério, o conselho presbiteral, o que ele está fazendo é por dons espirituais, e que não cabe a você desobedecer a orientação do Senhor? Então os irmãos vejam bem, pastor,
mas perdeu totalmente o entendimento. Não cabe nessa obra, não cabe. Não cabe porque nós perderíamos aquilo que nos maravilhou um dia, que é a obra que nós temos vivido. Não existe uma obra em um estado brasileiro, outra obra no estado brasileiro, uma obra nos Estados Unidos, uma obra na França. A obra é uma, ela tem um cabeça, ela tem um governo. Não é cada um fazendo o que quer. E o Senhor tem mostrado, irmãos, que isso vai prevalecer. Isso vai prevalecer. Nós não vamos abrir mão disso, por quê? Porque isso é o que nós chamamos de obra do Espírito Santo. Sair disso é voltar para onde muitos de nós viemos. E nós não queremos isso. Nós queremos viver dessa dependência. Segundo, as profecias que houve acerca de ti. Vive da profecia. É acerca dele e ele está vivendo todos os dias essa submissão. E como pregarão se não forem enviados? Então nós vemos aqui o servo se submetendo à profecia e o servo sendo enviado. Eu não vou conforme eu penso, conforme eu quero. Eu um dia conheci um pastor que não era do nosso meio, e ele conversando comigo, a família dele tinha se definido na obra do Senhor. E ele foi lá conversar comigo e eu falei com ele. Ele disse: a minha família está maravilhada, mas eu não quero permanecer aqui. Eu falei com ele: mas por que o senhor não permanece também? O senhor tem ouvido o testemunho? E ele falou bem assim: porque vocês são da obra de Paulo e eu sou da obra de Pedro. Eu disse: como assim? Ele disse: porque vocês tudo têm de consultar o Senhor primeiro. Vocês tudo têm de saber a vontade do Senhor. E eu já vou saindo e já vou fazendo a obra. Aí eu entendi, disse: bom, é Pedro antes de se converter, porque ministério autônomo, eu já vou saindo e já vou fazendo, e vocês tudo têm de orar primeiro e têm de consultar. Quer dizer, ele não queria um ministério que se subordinasse ao cabeça, ele queria um ministério onde ele pudesse ser o dono do ministério e o dono da igreja, o que nós não temos. Glória a Jesus. Como pregarão se não forem enviados? Próximo. Não é dono, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, irmãos, isso aqui, a igreja primitiva, lá no concílio de Jerusalém, não tem esse negócio de pareceu a mim, olha, me parece, não, primeiro tem de parecer ao Espírito Santo, e depois, não é a mim não, é a nós. Não sou eu não, é nós, tem de parecer a nós. Corpo, irmãos, é uma mensagem, é uma verdade, que nós não abrimos mão dela, não podemos abrir. E esse corpo tem um cabeça, ele tem um governo, e o governo, ele vem do Senhor. E não vos impor mais encargo algum, senão todas essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue. E nós vemos aqui, tendo eles então se despedido, lá na igreja primitiva, primeiro concílio, partiram para Antioquia, ajuntando a multidão, entregaram a carta. Entregaram a carta. Irmãos, não tinha lá na igreja primitiva uma igreja. Não, aqui não. O presbitério se reuniu, os pastores se reuniram, o Espírito Santo se revelou, agora leva carta para as igrejas. A circular que você recebe do presbitério é essa experiência aqui. Não tem ninguém brincando de obra, não. É revelação, é consultado ao Senhor. E quando a carta vai, as igrejas recebem, e recebem com alegria. Não tem questionamento. Não, eu não estava lá, eu não fui ao concílio, não. Nós trouxemos carta. Que carta que vocês trouxeram? Pareceu bem ao Espírito Santo e pareceu bem a nós. E aqui tem uma coisa muito interessante. Esses dias, quantos minutos faltam? 6 minutos. Esses dias nós tivemos uma Assembleia Geral lá em Belo Horizonte, e um pastor fez uma pergunta lá. Eu queria saber qual é o quórum de decisão do Conselho Presbiteral. Qual é o quórum? É 80%? Eu disse: olha, nós só temos decisões unânimes. Só tem decisão unânime. Por quê? E eu perguntei para o companheiro, como é? Eu tinha ouvido de outro pastor antes da reunião.
aprendi com ele. E eu perguntei para ele o seguinte: qual é o quórum do seu grupo de intercessão na sua igreja? Você tem o governo da igreja, qual é o quórum das decisões lá? Ele disse: não tem quórum não, é dom espiritual. Eu disse: pois é, o conselho presbiteral também, as decisões, você pega as atas, elas são unânimes. Por quê? Porque primeiro parece bem ao Espírito Santo e depois a nós. Alguns trazem essa preocupação: não, nós precisamos de representatividade, nós precisamos de votação. Irmãos, nós precisamos de dons espirituais. Nós viemos disso. Nós viemos de votação, nós viemos de opinião humana, de conceitos humanos, de razão. E põe votação aqui que você vai ver o que vai dar. Não vai ter unanimidade, de jeito nenhum. Mas quando tem fé, aí tem unanimidade. É o justo vivendo da fé, é o homem vivendo da dependência do Senhor. Não é razão, não é o que eu vejo, não é o que eu penso, mas o Senhor falou: cale-se toda a terra. Irmãos, o problema do ministério, na verdade, é quando o homem começa a fracassar na fé. Enquanto a fé está viva, ele está confiando no Senhor, ele está dependendo do Senhor, e ele sabe que até nas suas lutas, e às vezes nas incompreensões, o Senhor pelejará por ti, o Senhor te honrará. É o homem da dependência do Senhor. Ele não tem de temer, ele não tem de ter medo, porque ele vive essa dependência do Senhor. Próximo. Disposição para servir, como já te mandei. Perceba, os irmãos, como é que era na igreja primitiva. Não tem esse negócio de eu quero, eu penso, não. Como já te mandei. Tito 1,5. É ordenação, é dependência do corpo. Josué 1,9. Não te mandei eu, esforça-te. 2 Timóteo 4,9. Procura vir ter comigo depressa. Depressa. O Senhor tem pressa. E aqui está a ordenança. 2 Timóteo 4,12. Também enviei Tíquico a Éfeso. É enviado. Foi enviado, não foi eu vou para Éfeso, não. Ele foi enviado. Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Não foi escolha, não. Quem são os mais inteligentes? Quem são os mais capazes? Não. É revelação. É o Espírito Santo. Nós não temos outra coisa para viver, irmãos. Nós não temos agora de termos uma dependência dos inteligentes, dos faladores, dos que não acreditam mais em dom espiritual, dos que não acreditam mais naquilo que o Senhor revela ao presbitério. Se alguém tem essa mentalidade, a fé morreu. A verdade é essa: a fé morreu e passou a viver a razão humana. Próximo. Prova. O ministério é provado. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Tito 1,12. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se porém disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer aos seus olhos. Irmãos, esse texto de Davi é de uma beleza extraordinária acerca de ministério. O Senhor não está precisando de nós. Davi não estava dizendo aqui: olha, se eu não voltar para Jerusalém, tudo vai se acabar. Ele estava sabendo que quem precisava da bênção era ele. Quem precisava do Senhor era ele. Se o Senhor se agradar de mim, e o Senhor se agrada é do servo que vive da dependência do Senhor. Se o Senhor se agradar, eu vou tornar. Mas se ele não se agradar, eis-me aqui. Cumpra em mim o querer dele, a vontade dele. Irmãos, a obra não precisa de nós, o Senhor não precisa de nós, mas é maravilhoso enquanto o Senhor está se agradando dessa humildade, dessa disposição para servirmos a ele. O homem provado, o homem na luta, mas o homem chorando aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, eu não sou nada, mas eu preciso de ti. Eu quero voltar, eu quero ver a arca, eu quero ser usado por ti, mas Senhor, eu continuo não sendo nada, eu continuo sendo o menor da casa do meu pai. Depois de muitas vitórias, de muitas experiências, o Senhor não me deve nada, mas Senhor, eu quero voltar, eu quero ser usado novamente, mas eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim o teu querer. Próximo.
o perigo do neófito no ministério, né? 1 Timóteo 3,6. O novato, o homem inexperiente, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do maligno, né? Não cabe vaidade no ministério, soberba, ficou sabido, começa a achar que ele é bom, que ele é uma bênção, que a igreja cresce por causa dele, que ele é o dono da igreja, que ele que manda, que ele que sabe. Não cabe isso, essa soberba não cabe no ministério, na obra. Não estranheis a ardente prova. Aproveite na fornalha da aflição. Ministério, na obra, ministério provado. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, Paulo estava aqui, nós estamos encerrando, Paulo estava aqui reunido com os pastores de Éfeso. E ele estava ali dizendo uma palavra maravilhosa para pastores, dizendo o que é ministério. Olha, vocês são testemunha que eu não tive interesse material no que era de vocês. Vocês sabem como eu vivi o ministério no vosso meio todos os dias. E ele dá um testemunho do que era a vida dele, do que era o ministério para ele. E depois de muitos anos, ele estava muito distante do dia que ele teve um encontro com o Senhor. Mas é o homem que permanece. Ele fala aqui de carreira. Aquilo que ele vai falar nas suas últimas palavras também. Combati o bom combate e acabei a carreira. Acabei a carreira. Aqui ele estava indo para ser preso. Ele disse, olha, eu vou e o Senhor já me revelou que eu vou ser preso. Eu vou passar por uma luta muito grande. Mas ele diz aqui, mas o que importa? Mesmo com essa luta, eu quero cumprir com alegria a minha carreira. Porque o ministério eu recebi do Senhor. E quando nós recebemos do Senhor o ministério, irmãos, que alegria que o Senhor nos deu pelo ministério. Que alegria, como o nosso coração se alegrou no Senhor. Naquele dia, acredito que tenha sido a experiência de todos. Você disse ao Senhor que você não merecia, que você não era nada, que você não era digno nem da sua salvação, e que Ele havia te colocado no ministério. E o seu coração se encheu de alegria e de gratidão a Ele. Anos depois, no momento de lutas, de aflições, eu só sei aquilo que o Espírito Santo me revela. De cidade em cidade me esperam agora prisões, lutas, mas eu não perdi a alegria. Eu não perdi a alegria. Irmãos, nesse encerramento, o ministério é um motivo de alegria para nós, ou o ministério se tornou um peso para você? Se o ministério se tornou um peso, é hora de nós botarmos o joelho no chão, colocarmos o joelho no chão e clamarmos para o Senhor ter misericórdia de nós. O ministério, o rebanho, a obra do Senhor, por maiores que sejam as nossas lutas, nós não podemos esquecer o significado da nossa eleição, do nosso chamado, do ministério que o Senhor nos deu, da salvação que hoje está ligada ao nosso ministério. Mas temos de dizer ao Senhor, Senhor, eu quero terminar a carreira. Eu não quero ficar no meio da carreira. Eu não quero negar a fé, mas eu quero combater o bom combate. Mas eu quero acabar a carreira. Eu preciso de terminar a carreira. E eu preciso de terminar a carreira, mesmo que esteja diante do meu carrasco. Não com uma palavra de lamento pelo ministério que o Senhor me deu, mas sabendo que o melhor está por vir. Porque resta-me o melhor, resta-me a coroa da justiça, daqueles que forem aprovados pelo Senhor no ministério, e que o Senhor dará, porque não era só para Paulo, mas para todos aqueles que entendem o que é ministério e continuam amando a vinda do Senhor Jesus.
terminando seus dias, como tantos pastores que nós conhecemos e nos deixaram um exemplo, na dependência do Senhor, na dependência do corpo, servindo o Senhor com humildade, sendo coerentes com aquilo que pregaram e dizendo ao Senhor: Senhor, a esperança está viva. Como Paulo fez, não havia lamento, havia esperança na vinda de Jesus. Como Davi fez no seu leito de morte, e ele fala de um renovo que estava para brotar do Senhor Jesus. Homens que viveram o que era profético, mas terminaram a sua carreira vivendo aquilo que é profético. Amém? De pé, irmãos.